Amém. Boa noite a todos e a todas, tudo bem com vocês? Pessoal, tem cadeira aqui na frente, tá? Se vocês quiserem sentar. Os de casa aí, se quiserem vir para frente, né? Os visitantes costumam ficar mais no fundinho, então os de casa podem vir para frente. A cadeira aqui não tem formiga não, tá? Libera aí pro pessoal. Amém? Abra sua Bíblia aí, lá em 1 Reis, no capítulo 6. Lá no Antigo Testamento, abra sua Bíblia ou destrave a sua Bíblia. 1 Reis, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. 1 Reis 6, do 11 ao 14. Deixa aberto aí. Mais uma vez, explicando para todos, nós estamos aí numa jornada de aprendizado e de estudos no Antigo Testamento. E dando continuidade, hoje nós vamos falar a respeito da construção do templo. Da última vez que eu preguei, há 2 semanas mais ou menos atrás, 3, eu falei a respeito da ideia que Davi deu para Deus de construir esse templo e como que Deus ele aceita esse desejo aí de Davi, só que Deus deixa claro para ele que não iria ser ele que ia construir esse templo, mas queria ser o seu filho Salomão. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa história aí, e nos estudos de pequenos grupos que nós tivemos durante a semana, nós falamos a respeito desse tema. O trecho principal é do versículo 1 ao versículo 14, então se você quiser ler aí depois em casa, fique à vontade, mas eu vou destacar apenas do versículo 11 até o 14, tá bom? Vou ler na versão NVT, que fala assim, ó. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se seguir os meus estatutos, praticar as minhas ordenanças e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai, Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Só até aqui. Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Que ela possa essa noite, Senhor Deus, abrir a nossa mente para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Senhor, que o Senhor aqueça o nosso coração para que ela, Senhor Deus, transforme as nossas emoções, transforme, Senhor Deus, as nossas motivações, para que nós venhamos, Senhor Deus, fluir como um rio, Senhor Deus, que flua de dentro para fora, Senhor Deus, no nome de Jesus. E que o Senhor nos dê, Pai, tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar essa noite. Que não fique apenas no campo da ideia, no campo, Senhor Deus, da teologia, da filosofia, Senhor Deus, mas nós queremos sair daqui essa noite, Senhor Deus, equipados com tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para viver e encarnar essa palavra, Senhor Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, clamando pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, que Ele é o único capaz de convencer cada um de nós aqui, Senhor Deus, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Por isso, que o Senhor destrua todas as fortalezas, Senhor Deus, nas regiões espirituais, Senhor Deus, e que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer consolo, que o Senhor venha trazer renovo essa noite, Pai, para cada um de nós aqui, Senhor Deus. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, como nós vimos, Davi, o pai aí de Salomão, teve a grande ideia, o grande desejo de construir um templo ao Senhor. Porque até então, Deus habitava em uma tenda, como nós vimos, e essa tenda ela era móvel por conta de guerras que o povo de Israel fazia e precisava ficar se deslocando, andando por vários lugares, numa peregrinação também ali, depois que eles saem, são libertos da escravidão do Egito. Deus habitava nessa tenda, e Davi tem uma grande ideia. Ele olha para aquela tenda, ele olha para o seu palácio, ele olha para a sua casa e fica com pena de Deus, fica com dó de Deus, e fala: não, Deus, isso não é certo, eu morar num palácio, numa casa muito bonita, e você morar numa tenda, morar num acampamento. Então, Deus aceita essa ideia, Deus aprova isso que Davi tinha desejado no coração dele,
E então Deus fala para Davi, olha Davi, você não vai construir o templo, você vai preparar os materiais, você vai juntar tudo aquilo que é necessário para construir esse lugar, mas não vai ser você, vai ser o seu filho Salomão. E além disso, Deus promete aí a Davi não apenas essa construção de uma casa, de um templo físico, mas promete a Davi que a descendência, a linhagem de Davi, chegaria até Jesus e que não faltaria nenhum rei que estivesse ligado à sua genealogia até chegar em Jesus, fazendo muito além daquilo que Davi poderia pensar, imaginar, daquilo que ele havia pensado e projetado ali para Deus naquela ocasião. Agora, imagine você, filho desse cara. Imagine você, filho de um dos maiores reis da história de Israel, recebendo não apenas uma herança de bens materiais, de ouro, de prata, de madeiras preciosas ali, raras, mas imagina você herdar um projeto dessa magnitude. Imagine você, sendo filho de um dos maiores reis que já houve na história de Israel, herdar um projeto tão ambicioso que era a construção de um templo, um projeto sonhado pelo seu pai, um projeto que veio de um homem segundo o coração de Deus, de um homem que amava o Senhor de todo o seu coração e que desejava, com toda a sinceridade do seu coração, construir um templo para Deus. Então, Salomão estava nessa posição. Salomão estava nesse lugar onde ele receberia não apenas uma conta bancária cheia para gastar, não apenas um terreno, uma casa, um apartamento, um carro. Não, Salomão não estava recebendo apenas uma herança física, dinheiro, bens, mas ele estava herdando do seu pai um projeto, um sonho, algo grandioso que foi além dele. Então Salomão ele vai ali iniciar a obra, e não era uma obra qualquer, como eu disse aqui. Em 1 Reis, no capítulo 6, aí, depois vocês podem ler, quem ainda não leu, vai dar detalhes aí fascinantes das medidas desse templo, desse lugar. Medidas grandiosas, materiais nobres, feito de ouro, prata, coisa requintada, coisa bem fina. Mas algo curioso que a gente vai ver ali no versículo 7 do capítulo 6, é que não havia nenhum barulho de martelo ou ferramenta no lugar onde estava sendo construído aquele templo. As pedras já vinham prontas das pedreiras. Versículo 7 aí. E o que isso fala um pouco, para a gente começar a pensar a respeito dessa obra grandiosa? Como que você vai construir um lugar, um edifício dessa magnitude, desse tamanho, com tantos detalhes, sem fazer nenhum barulho? Quem passa por obras, ou quem trabalha com obras, vai perceber que canteiro de obra é barulhento, é bagunçado, o negócio ali ferve de tanta obra, de tanta coisa que precisa ser feita. A gente mora perto de grandes obras que estão sendo construídas ali perto do Berlândia Shopping. Quem mora lá por aquelas regiões vai perceber que a galera trabalha pesado. E é um barulho o tempo todo em que eles estão ali construindo. E cada detalhe dessa construção aqui que Salomão estava edificando fala algo a respeito e aponta a respeito daquilo que Deus estava desejando ensinar para nós. E esse detalhe de que essa obra não tinha nenhum barulho, de que tudo estava vindo pronto, apenas para ser encaixado, para ser construído, para ser colocado no seu devido lugar, revelava que aquilo era uma obra de Deus. Não era uma obra feita apenas por mãos humanas, por engenheiros qualificados, por arquitetos bem renomados, mas era uma obra que vinha de Deus. E esse detalhe de que não havia nenhum barulho nessa obra, fala um pouco a respeito disso. E esse templo, a construção desse templo, era importante naquela época, porque fala a respeito de 3 coisas. A primeira delas é que aquele templo significava ali o endereço de Deus aqui na terra.
Até então, Deus habitava na tenda, certo? Como eu falei. Andava, se movia, de acordo com o povo ia se movendo. E agora, a partir daquele momento, entre aspas aí, tá, pessoal? Deus teria um endereço aqui na terra. Era o lugar onde o céu e a terra se tocavam simbolicamente. Aquele lugar era o lugar onde Deus iria se revelar ao homem, através dos sacrifícios, através das manifestações ali de Deus no santíssimo lugar, das ofertas que o sumo sacerdote faziam ali para Deus. Então aquele lugar era o ponto aonde céu e terra se encontravam, simbolicamente. Segundo, aquele templo, estrategicamente, foi desenvolvido, foi escrito, foi projetado por Davi no centro e no coração de Israel. Davi conseguiu unificar os reinos, Davi conseguiu, através de muitas batalhas, claro, mas conseguiu estabelecer a unificação do reino do sul e do norte. Então, ele tem a graciosa ideia de estabelecer a construção desse templo no meio de Israel, no centro. E isso fala também a respeito da centralidade da onde a presença de Deus estaria sendo construída. Tudo iria girar em torno do templo, no meio da cidade, localizado no centro ali de Jerusalém. Aquele templo estava sendo construído para dizer a todo o povo que o Senhor estava no centro daquela nação. E também, por último, simbolizava o cumprimento da promessa. A materialização aí da aliança de Deus com o seu povo. O cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, agora estava se cumprindo através da vida de Salomão, em que Deus havia dito a Davi: eu habitarei no meio de vocês. Então a construção daquele templo era a prova visível de que Deus estava com seu povo. E como a gente viu aqui nos versículos que a gente leu, a construção estava a todo vapor. Uma obra-prima de arquitetura, um espetáculo de riqueza, com materiais nobres, com medidas grandiosas, tudo isso estava sendo construído, tudo isso estava sendo feito. Seria hoje como se a gente tivesse uma grande estrutura sendo construída na nossa cidade e toda o noticiário, todas as pessoas estivessem ali vendo aquela obra grandiosa ser construída. Era um projeto incrível que apenas Deus poderia ter projetado e estava agora construindo. Cada etapa, cada detalhe, Deus estava no meio disso tudo. Mas no meio dessa obra, a gente vê um detalhe ali nos versículos 11 e 13, quando Deus fala com Salomão. Deus diz para Salomão, resumidamente, você vai ler isso ali, mas aqui eu vou parafrasear, tá? Aquilo que Deus estava dizendo para Salomão. Olha, Salomão, esse prédio, ele é impressionante, mas o que eu realmente quero não é uma casa de pedras, de ouro e de prata, mas um povo de coração obediente. Aonde se você andar nos meus estatutos, se você guardar os meus mandamentos, então eu habitarei no meio de vocês neste lugar, e não abandonarei o meu povo. Então aqui Deus está falando, está comunicando para Salomão algo extremamente importante. Primeiro, que o que importa mais não é o exterior, mas o interior. O mais importante ali que Deus estava reforçando com Salomão e ensinando para ele é que a estrutura física, por mais magnífica e grandiosa que fosse, ela era o quê? Secundária. Porque o que Deus realmente desejava construir ali naquele povo era um coração o quê? Obediente. Por isso que ele diz, olha, se vocês forem fiéis, se vocês me obedecerem, cumprirem os meus estatutos, eu estarei para sempre no meio de vocês. Não importava se aquela casa, se aquele templo, se aquele lugar era grande, se era feito de ouro, madeira rara, o mais importante era que o povo
obedecesse aos mandamentos de Deus. E que aquele templo não era apenas um amuleto da sorte, não era apenas um lugar que iria garantir a presença de Deus incondicionalmente, mas era um convite que Deus estava fazendo para que aquele povo se relacionasse com Ele. Aquele lugar era um convite para que o povo de Israel se aliançasse com Deus. E aquele templo, aquele edifício, aquela obra grandiosa, era apenas um mero detalhe, mas que o principal que Deus estava ali exigindo do seu povo era o quê? Obediência, para que o povo seguisse os seus mandamentos. E essa presença de Deus ali nesse templo, como a gente leu ali, não estava garantida apenas pela beleza do templo, pelos ornamentos, pelas coisas bonitas que estavam sendo construídas, mas pela fidelidade de Deus, mas pela fidelidade do povo para com Deus. A presença de Deus naquele templo estava condicionada à fidelidade do povo para com Deus. Deus estava dizendo ali, em outras palavras, não se apaixonem pela casa e se esqueçam do dono da casa. Deus estava deixando um recado muito claro para Salomão. Não se apaixone pela estrutura, não se apaixone por esses muros, não se apaixone por esses ornamentos e se esqueça daquele que é o dono desse lugar. Não se apaixone pelas coisas físicas e aparentes, mas se apaixone pelos meus mandamentos, pelas minhas palavras. Se apaixone por quem eu sou e não por aquilo que você está construindo. A glória do templo não era o ouro, não eram as madeiras preciosas, mas era a obediência do povo que ali adorava. Porque não adiantava nada ter um templo bonito, uma fachada grandiosa, mas se o povo não obedecia e não andava segundo os mandamentos de Deus. E quando a gente vai caminhando ao longo da história, a gente vai perceber que, infelizmente, o povo de Deus ali, Israel, falhou. E não foram apenas uma ou duas vezes, foram várias vezes, em que eles desobedeceram, em que eles escolheram um caminho de desobediência, de adoração a outros deuses, a outros ídolos. E a gente vê os altos e baixos do povo de Deus ali no Antigo Testamento, depois da construção desse templo, aonde o povo desobedecia a Deus, aonde o povo caía e quebrava a aliança com Deus. Mas a gente vê também, ao mesmo tempo, como que Deus, ele permaneceu fiel à aliança que ele fez a Davi, independentemente dos pecados e das escolhas ruins que o povo estava fazendo e fazia continuadamente. Mas a gente vai perceber também que aquele templo que foi construído com muito ouro, com muita pompa, ele foi destruído pelos babilônicos em 586 a.C. Após mais ou menos 400 anos depois desse templo ser construído, ele foi destruído. E aí parece que seria o fim da história. Não, a casa de Deus foi destruída. O que vamos fazer? Mas Deus estava tecendo a história, Deus estava escrevendo a história, porque aquilo tudo não era o fim, não era a conclusão de algo que Deus desejava para o seu povo, mas aquilo, vamos falar em outras palavras, era um trailer, era uma sombra daquilo que Deus estava planejando para o seu povo. A destruição daquele templo e a sua reconstrução depois, e os altos e baixos que o povo de Israel teve ao longo da sua história, era apenas o começo de algo novo que Deus estava fazendo. E aí nós chegamos lá em Jesus. Séculos depois, em Jerusalém, perto desse templo que foi reconstruído, Jesus aparece no seu ministério ali, e lá em João 2,19, ele fala: derrubem esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. E aí a galera ficou doida, porque falou: não, Jesus, você pirou, né? A gente demorou muitos anos,
gastamos muitos materiais para construir esse templo aqui, e você está falando que vai destruir ele em 3 dias e vai reconstruir? Mas Jesus não estava falando a respeito do templo físico. Jesus não estava falando a respeito daquele edifício. Mas Jesus estava falando do seu próprio corpo, onde ele iria morrer, ser crucificado, mas iria ressuscitar ao 3º dia. Era desse templo, era do seu próprio corpo que Jesus estava falando. Então isso conecta agora com uma nova história, uma nova aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Era como se Jesus estivesse dizendo: aquele prédio de pedras era apenas uma sombra, porque agora eu sou a realidade. Esse edifício que vocês estão vendo era apenas uma sombra daquilo que eu iria vir edificar através do meu próprio corpo, e não através de pedras. O lugar de encontro definitivo onde Deus e a humanidade se encontram, não está num lugar físico, mas está em uma pessoa, está em mim. A presença de Deus não está mais confinada em um lugar, não está mais confinada nesse templo, mas está em uma pessoa, e essa pessoa sou eu. Então Jesus aqui, ele liga a antiga aliança com a nova aliança. Aquele templo de pedras era apenas uma sombra daquilo que ele iria vir a edificar por toda a eternidade através do seu próprio corpo. E na cruz, quando ele morre, ressuscita, e o véu do templo se rasga, esse acesso que era restrito, apenas um sacerdote, apenas um homem que estava habilitado para entrar no Santo dos Santos, agora esse acesso está aberto a todo aquele que nele crê. E todo homem e mulher que é redimido pelo sangue de Jesus, agora tem pleno acesso ao lugar da habitação de Deus, ao Santo dos Santos. Lá, aquilo que no Antigo Testamento, num lugar isolado ali, onde era separado por um véu, agora todos nós temos acesso através do sangue de Jesus. E aqui Jesus confirma apenas aquilo que ele já havia falado em ocasiões anteriores no Antigo Testamento, e que os apóstolos vão reafirmar isso lá em Atos 7, do 48 ao 49, aonde ele diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que o lugar de habitação da sua glória, que o mundo é o estrado dos seus pés. Em Isaías 66 também vai falar isso, de que Deus ele não precisava de um templo físico, mas o mundo e todo o universo, toda a sua glória, enche toda a terra. Mas agora, de uma vez por todas, Jesus ele abre um novo caminho. Ele rasga o véu através do seu sangue, dá acesso a todos aqueles que nele crê, para entrar nesse santo lugar. E lá em 1 Coríntios 3,16, fala assim, ó: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então agora, a partir do sangue de Jesus, aquilo que estava exclusivo em um lugar físico, passa a habitar em seres humanos, que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. E quando você lê esse versículo aí de 1 Coríntios 3,16 que eu li, isso deveria gerar em nós temor. Isso deveria gerar no nosso coração reverência, amor pela palavra, amor pelo Senhor, porque isso é pesado. Olha, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, diante disso tudo, sabendo agora que aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus passaram a ser o lugar da habitação de Deus, aonde Deus decidiu habitar em homens e mulheres imperfeitos, através do seu Espírito Santo, através do seu Espírito, a pergunta para nós essa noite é: como que essa realidade ela deve afetar a nossa vida?
A pergunta para nós sairmos daqui pensativos, reflexivos e orando ao Senhor, é como que essa realidade ela deve afetar na minha vida hoje, sabendo que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Sabendo que agora um Deus grandioso, um Deus que criou todas as coisas, Ele decidiu, pela sua soberana vontade, habitar em pessoas imperfeitas, assim como eu e você. E diante disso, eu queria deixar aqui 3 considerações para que você pudesse sondar seu coração, para que nós pudéssemos colocar a nossa vida diante de Deus e pensar, será que é isso mesmo? Será que eu estou vivendo em direção a isso? E a primeira coisa delas é que Deus ele não está construindo apenas uma fachada, mas Ele está edificando o nosso interior. E por que eu falo isso? Porque hoje nós vivemos aí na era do story, na era da internet, na era do feed organizado, das fotos perfeitas, aonde todo mundo fica bonitinho, aonde há uma regra de layout para ser seguido, um padrão a ser seguido para que a pessoa que entra vê aquilo e fala, nossa, que legal. Porque afinal de contas agora nós somos encantados pelo nosso olhar, por aquilo que a gente consegue ver, por aquilo que a gente consegue enxergar. Ou seja, pela aparência exterior. Nós gastamos uma energia danada construindo uma imagem, construindo uma aparência, construindo um feed perfeito, uma vida que aparentemente parece estar tudo bem. Mas quer saber de uma coisa? Deus não está nem um pouco preocupado com a nossa fachada. Deus está preocupado com o nosso coração. Deus deseja um coração quebrantado, Deus deseja um coração humilde, mais do que uma aparência bonita, mais do que uma fachada reluzente. Deus deseja um coração obediente. E a mensagem que Deus deu a Salomão lá atrás, como eu falei, da obediência, ela é a mesma para nós hoje. Do que adianta nós termos um exterior bonito? Do que adianta eu aparentar para as pessoas uma pessoa religiosa, uma pessoa decente, uma pessoa comportada, se dentro do meu coração habita todo tipo de maldade, todo tipo de inveja, todo tipo de calúnia, todo tipo de difamação, de mentira, de roubo? Do que adianta eu ter um exterior pintado, um neon, se no meu interior está podre? E aí a mesma palavra que Jesus deixa lá para os fariseus, em Mateus 23, 27. Ele diz para nós também hoje, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Então, às vezes você vê aqui essa noite hoje pensando em construir mais alguma aparência. Você chegou aqui essa noite pensando em como vai construir mais uma fachada bonita, para que as pessoas olhem para você e te elogiem e falem, nossa, como você é legal, como você construiu um império, como você tem aquilo outro. Às vezes você chegou aqui dessa forma, mas o Senhor essa noite está falando para mim e para você, assim como Ele falou para Salomão lá atrás. O mais importante é o interior. Então que essa noite você possa permitir que o Espírito Santo de Deus, Ele destrua a sua fachada bonita, que você acha que está bonita, mas Ele conhece o seu coração. Ele sabe que no fundo, lá dentro está fedendo, está podre. O seu relacionamento com seus pais, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, está podre. Mas na frente das pessoas você quer pintar, você quer passar uma maquiagem. Mas Deus conhece seu coração, conhece o meu coração, e Ele sabe, lá no fundo, que está tudo desorganizado, que está um lixo, e que essa noite o Senhor deseja curar
e transformar o seu interior, antes de transformar o seu exterior. E 1 Samuel 16, 7, ele diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou às vezes você está tudo lascado. A fachada está destruída, a pintura está ressecada, está caindo aos pedaços, e por dentro também está tudo lascado. Da mesma forma, o Senhor essa noite quer e deseja restaurar o seu coração. Deus deseja restaurar a sua intimidade com Ele, o seu relacionamento com as pessoas, para que você possa refletir a glória de Deus de uma forma que as pessoas vão glorificar a Deus, não pelos seus feitos, não pela sua construção, não por aquilo que você conseguiu juntar até aqui, mas simplesmente porque você é uma pessoa que teme e obedece a Ele. Segundo, nós somos a morada de Deus agora, e o nosso corpo é uma terra sagrada. O nosso corpo agora é o templo de habitação do Deus Todo-Poderoso. E aí eu te faço uma pergunta: se você soubesse que na sua casa seria o lugar onde a pessoa que você mais admira, mais respeita, iria morar, como que você cuidaria dela? Se você soubesse que a pessoa que você mais admira, que você mais respeita, fosse morar na sua casa, como que você cuidaria da sua casa para receber essa pessoa? E a grande verdade é que infinitamente mais do que uma simples pessoa, uma celebridade que você admira, vá morar na sua casa, nós estamos falando aqui de algo muito maior do que isso. Nós estamos falando de que o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus e o nosso Pai, Ele decidiu, através da sua soberana vontade, morar em nós. E isso muda tudo, ou pelo menos deveria mudar, porque nós iríamos tratar o nosso corpo, agora eu estou falando do nosso corpo físico mesmo, da nossa carne aqui, de uma maneira completamente diferente da forma como nós cuidamos hoje em dia. Cuidaríamos melhor da nossa saúde física, da nossa saúde mental, emocional, porque afinal de contas, o próprio Deus decidiu habitar em nós, e através de nós, através do seu Espírito. E quando eu falo aqui de cuidar do nosso corpo, eu não estou falando sobre vaidade, não estou falando de você ir para a academia, ficar sarado, ficar com uma saúde legal para você, como eu disse anteriormente, postar no Instagram, mostrar para todo mundo que você é saudável. Não estou falando sobre isso, não estou falando sobre aparências exteriores, mas eu estou falando sobre mordomia. O corpo que Deus nos deu, nós devemos cuidar. E a mordomia fala a respeito do cuidado, não apenas para comigo mesmo, mas um cuidado que alcança o próximo. Porque quanto mais eu cuido do meu próprio corpo, mais as outras pessoas que vivem comigo, mais beneficiadas elas serão. Porque eu vou viver mais, eu vou ter mais disposição, eu vou estar com as pessoas, teoricamente, né? Eu vou viver um pouco mais, se nenhum acidente acontecer. Mas cuidando de mim, eu estou não apenas cuidando do meu próprio corpo como algo da vaidade, mas algo da mordomia. Um cuidado que agora eu tenho para que Deus seja glorificado. E o nosso corpo, ele é um dos meios pelos quais a glória de Deus se manifesta no mundo. Então Deus, Ele usa diversas maneiras para comunicar a sua glória, como a gente vê quando Ele diz para olhar para os pássaros, olhar para os campos, olhar para o céu e contemplar a glória de Deus, nós vamos ver Deus. Mas nós vemos Deus também quando nós glorificamos a Deus através do nosso corpo, cuidando dele.
Deus, Ele usa a mim, Deus, Ele usa você para comunicar a sua glória através da nossa existência física, aqui e agora. E a grande pergunta que eu faço para nós hoje: como que nós estamos cuidando desse templo, que agora se tornou a habitação do próprio Deus aqui na terra? Em 1 Coríntios 6,19, fala assim, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Como que você e eu temos cuidado do nosso corpo? E tem uma outra frase que eu gosto muito, que ela diz assim, abre aspas: cuide do seu corpo como se você fosse viver para sempre, mas também cuide da sua alma como se você fosse morrer hoje. Será que você está cuidando do seu corpo como se você fosse viver para sempre? E será que você está cuidando também da sua alma como se você fosse morrer hoje? Essa é a grande pergunta, quando nós entendemos que o nosso corpo, ele é a habitação do Deus vivo. Nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, assim como nós cuidamos da nossa vida espiritual. Porque muitas vezes, o nosso desânimo, o nosso cansaço, não é espiritual, apesar de que muitas vezes é. Mas em algumas ocasiões, é falta de vitamina, é falta de você fazer um exercício físico, é falta de você sair um pouco da sua caverna e tomar um sol na cara. Isso tudo contribui para que nós possamos glorificar a Deus através do nosso corpo. Às vezes a sua preguiça, a sua falta de ânimo para as coisas, não apenas do seu trabalho, mas as coisas da vida da igreja, é falta de dormir direito, dormir um pouco melhor. Agora eu não posso dar esse luxo, né? Porque Samuel com 8 meses está tenso. Mas muitos daqueles que têm a oportunidade aí de ter um sono sem interrupções, não estão desfrutando disso, mas estão perdendo tempo nas redes sociais, perdendo tempo em tantas outras coisas, e não estão cuidando do seu próprio corpo. E aí uma hora a conta chega. Uma hora a conta vem e ela é cara demais. Porque aquilo que você não cuidou nos seus anos anteriores, vem como uma avalanche em pouco tempo. Se na sua própria existência, até os 30, 20 anos, 35, 40, você viveu ok, vivendo de qualquer jeito, comendo de qualquer jeito, sem fazer nenhum tipo de atividade física, você chegou até aí, beleza? Saiba que a conta, uma hora, vai chegar. Então, como você tem cuidado do templo que Deus escolheu para habitar aqui na terra hoje? Tem uma outra frase de um teólogo que chama Abraham Kuyper, que diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então Deus, Ele tem um domínio sobre toda a nossa existência, corpo, alma, espírito. Porque muitas vezes a gente tende a menosprezar as outras coisas, mas Deus diz que tudo aquilo que Ele nos deu pertence a Ele. Então nós devemos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional e da nossa saúde espiritual. Porque dessa forma nós vamos glorificar a Deus. E por último, o culto agora ele nunca acaba, porque a presença de Deus nunca se ausenta. Então antes, lá no Antigo Testamento, o povo precisava ir até o templo. O sumo sacerdote precisava ir até o Santo dos Santos para prestar ali os seus sacrifícios. O povo precisava ir até o templo para poder oferecer os seus sacrifícios, mas agora, na nova aliança que Cristo fez através do seu sangue, nós somos o templo de Deus. Isso significa que o acesso a Deus, ele não depende
da sua localização geográfica, mas da disposição do seu coração. O acesso à presença de Deus agora depende da disposição do nosso coração, porque não adianta nada você vir para a igreja, você ir para o culto, se o seu coração não está aqui. Você poderia estar num bar, você poderia estar em casa, você poderia estar no parque correndo, andando de skate, porque ia ser a mesma coisa. Mas se o seu coração está disposto em buscar a Deus, está disposto em querer conhecê-lo, assim como Ele é, então agora nós vamos entender que não existe mais lugar santo e lugar profano. Não existe lugar comum e lugar incomum. Porque a presença de Deus independe do lugar em que você está. Mas ela depende do seu coração. Ela depende da disposição do seu coração. Porque não é o lugar que você está que é santificado ou não. Porque Deus agora não está habitando em pedra. Não está habitando em cimento, em tijolo, em chão. Mas Deus habita num coração contrito. Deus habita naqueles que o buscam. Naqueles que foram santificados pelo teu sangue. Porque muitas vezes nós temos essa ilusão de que o lugar é santificado. Não. Esse lugar aqui, esse ambiente, ele é santificado a partir do momento que nós estamos aqui reunidos em seu nome. Quando a gente desliga aqui, fecha essas portas e vai embora, isso aqui se torna um prédio. Mas a presença de Deus vai com cada um de nós aqui, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, aonde você for, o lugar, ele precisa ser santificado. Porque a presença de Deus está em você e está em nós. O lugar ruim que muitas vezes você reclama, provavelmente ele está ruim porque você ainda não entendeu isso. A chave ainda não virou. Porque aquele lugar, Deus colocou você ali naquele lugar para você santificar aquele lugar. Para você ser luz naquele lugar. Porque a presença dele agora habita em você. E aonde você estiver, seja no seu trabalho, na faculdade, no trânsito, você agora é um santuário ambulante de Deus. Você não precisa chamar a pessoa para vir para o culto, para ir para o pequeno grupo, para ir para o acampamento, apesar de que todas essas coisas são importantes, mas você precisa convidar as pessoas para a sua vida, para que elas andem e caminhem com você, porque através disso, da relação, da intimidade, elas vão ver Deus na sua vida. E entender isso muda tudo. Porque a nossa adoração, a nossa devoção, ela não vai ser apenas um evento de domingo que a gente vem. Não vai ser apenas um acampamento que a gente vai, uma conferência que a gente participa. Apesar de que, mais uma vez, tudo isso é importante, tudo isso faz parte do processo aí de santificação, de comunhão que Deus disponibiliza para todos nós. Mas agora, a adoração é um estilo de vida. Ele é um sacrifício vivo e contínuo, 24 horas por dia. E não apenas no domingo, das 6 às 7h30. Não apenas no acampamento, não apenas numa conferência. Mas agora a adoração, ela faz parte da minha vida como um sacrifício vivo e contínuo. Como diz lá em Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Será que nós temos nos oferecido? Será que nós temos oferecido esse sacrifício vivo, santo e agradável todos os dias? Ou a nossa adoração ainda está condicionada a um lugar, a uma agenda, a um ambiente? E eu queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. Salomão, ele construiu um templo para o Senhor. E o nosso chamado hoje é construir a nossa vida no Senhor. Salomão foi chamado para construir um templo para o Senhor. Mas hoje Deus está nos chamando para construirmos a nossa vida nele.
porque nós estamos em uma constante obra. Estamos em construção até que Ele venha. E até que Ele venha, ou a gente vá para Ele, nós devemos edificar e construir a nossa vida nele. E por fim, a obra mais importante que Deus deseja não é aquilo que nós fazemos para Deus. Não são as nossas agendas, não são os nossos compromissos, apesar de que tudo isso é importante, mas o mais importante é que Deus, Ele deseja que nós venhamos permitir que Ele faça em nós e através de nós a sua obra. Não é aquilo que você faz para Deus, mas é aquilo que Deus deseja fazer através de você. É isso que vai fazer toda a diferença. Porque não adianta nada você construir um império se a presença de Deus não estiver ali. Não adianta nada você construir uma empresa bem-sucedida se a presença de Deus não estiver ali na sua relação com seus funcionários, com seus colegas de trabalho. Não adianta nada você ter uma família bonita para o Instagram, se a presença de Deus não está ali, moldando os seus relacionamentos com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus primos. Permita-se essa noite que Deus construa algo muito maior daquilo que você está imaginando. Porque é essa obra que Ele deseja realizar em nós e através de nós. Feche seus olhos aí. Começa a falar com Deus. Senhor Deus, nós queremos colocar nosso coração diante do Senhor, Pai. Que essa palavra ela possa transformar o nosso entendimento, o nosso coração, Pai. Para que possamos de fato, Senhor Deus, entender a profundidade que tudo isso significa, Pai. Que nós não venhamos viver de qualquer forma, mas que nós venhamos viver, Senhor Deus, de uma maneira que te glorifique em todos os aspectos, em todos os sentidos, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame ânimo àquele que está cansado, que o Senhor derrame alegria, Senhor Deus, àquele que está triste, Pai. Que o Senhor dê sonhos e visões, Paizinho, àquele que está sem esperança, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer à memória aquilo que traz esperança, aqueles que entraram aqui, Senhor Deus, com o coração vacilante, desanimados, tristes, abatidos, Pai, que o Senhor venha os fortalecer, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai, para que venhamos, Senhor Deus, no nome de Jesus, viver uma vida que Te glorifique, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, Pai, para que nós venhamos, Senhor Deus, de uma vez por todas, Pai, entendermos, Senhor Deus, que nós somos templo do Senhor, habitação pelo qual o Senhor escolheu morar e habitar, Senhor Deus, para que a Sua glória fosse revelada aqui na terra, Pai. No nome de Jesus, que caia todas as escamas dos nossos olhos, que o Senhor quebre, Senhor Deus, todo o coração duro, Senhor Deus, e que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa fazer, completar toda a boa obra que o Senhor desde antemão já preparou, desde a eternidade, para cada um que o Senhor trouxe até aqui, para essa noite, Deus. No nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.